Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 1 diz assim: Por isso, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E assim faremos, se Deus permitir. Amém. O escritor aos Hebreus, ele está estabelecendo aqui aos seus leitores aquilo que ele chama de fundamento, aquilo que ele chama de alicerce para construir a maturidade da vida cristã. É interessante pelo fato que geralmente nós nos apaixonamos em viver uma coisa grande em Deus. É comum você encontrar alguém cuja paixão por Jesus o impulsiona a sonhar grandes realizações em Deus, sonhar em Deus usar em lugares novos, lugares tanto geográficos fora da cidade, do país, como em lugares na própria cidade. Mas a gente aprende que todo edifício, quando ele vai ser erguido, a altura desse edifício dependerá da estrutura do alicerce. Quanto mais sólido e profundo for este fundamento, mais condição esse prédio terá de ser alto, de ser grande. E o que às vezes acontece conosco é que nós desejamos viver coisas tão grandes em Deus, mas não nos atentamos para os fundamentos. E esses fundamentos, deles dependerá tudo aquilo que nós cresceremos em Deus. Então, às vezes, eu estou pedindo algo em Deus, talvez eu estou almejando algo no Senhor, e que eu nunca chegarei nesse lugar, pelo fato que os meus fundamentos, eles estão rasos. Alguns alicerces básicos da minha fé estão sendo ignorados. E se esses fundamentos serem ignorados, eu ficarei apenas no desejo, eu ficarei apenas na ambição platônica, mas que nunca vai materializar, porque eu não tenho fundamento para viver este algo grande de Deus. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus está linkando aos seus leitores. Ele vai dizer o seguinte: gente, olha, já deu. Não dá mais para a gente ficar patinando naqueles pontos elementares da fé. A gente precisa dar um salto. Agora lembre-se, este salto que nós precisamos dar precisa ser sobre o fundamento. E ele vai linkar 6 fundamentos
que todo o crescimento da nossa fé, que todo o crescimento da nossa comunhão com Deus precisa se apoiar nesse fundamento. Ele vai chamar o primeiro fundamento de fé. Fé. É impossível a gente avançar em Deus se o alicerce da fé não estiver sólido. Como anda a temperatura da sua fé? Nos seus últimos 30 dias, qual foi a sua experiência de fé profunda? O que você se move hoje, que você tem absoluta certeza que você está se movendo por fé? Que você não está refém das aparências, que você não está refém dos recursos que estão sob o seu controle, mas que você vive em fé, você vive pela fé. Você vive sobre uma convicção daquilo que não se vê e uma certeza de algo que você te consome, essa certeza que aquilo que você espera chegará. Qual tem sido a sua experiência de fé em Deus? Nós somos a geração convocadas por Deus para vermos ousadias. Nós somos a geração convocadas pelo Senhor para vermos o sobrenatural. Você pode dizer amém? A fé. O autor vai dizer que existe um fundamento básico aonde que toda a estrutura a ser levada dependerá deles. Ele vai chamar de arrependimento. Como está o nível do seu arrependimento? Você é alguém que se arrepende ligeiramente? Qual é a velocidade dos seus arrependimentos? Quais são as constâncias do seu arrependimento? Ou você, às vezes, ainda hoje insiste em advogar os seus erros, em justificar as suas indiferenças, sua superficialidade. Você dá novos nomes para a sua superficialidade, a sua desistência, o seu desânimo. O alicerce chamado fé, o alicerce chamado arrependimento. O autor vai falar a respeito da imposição das mãos. Esse ato de transbordar no reino de Deus. Todo cristão, ele precisa se mover em fé, ele precisa se mover em arrependimento, ele precisa se mover em imposição de mãos. Isso fala da firme decisão de vida, aonde que por onde que você passa, você transborda. À luz das Escrituras, colocar as mãos fala de você transbordar bênçãos, fala de você transbordar algo, virtude sobre alguém. O texto está nos dizendo que isso são os beabás da nossa fé cristã. Não faz sentido eu querer viver coisas grandes em Deus se eu estou ignorando fé, se eu estou ignorando arrependimento, se eu estou ignorando imposição de mãos. Eu não me movo diariamente para abençoar pessoas. Eu não coloco as mãos sobre pessoas para liberar afirmações de propósito, afirmações de identidade. O texto está dizendo que todo cristão é chamado a se firmar este fundamento de impor as mãos. O autor vai falar a respeito da ressurreição dos mortos. Essa firme confiança da ressurreição. A ressurreição fala da nossa esperança. Todo crente precisa viver com essa firme esperança. E em penúltimo lugar, o autor falará sobre juízo eterno. Todo cristão, como fundamento, como a base da sua fé, ele precisa viver todos os dias que ele vai prestar contas. Haverá um juízo que ele terá de enfrentar. O seu sobrenome, o seu argumento, o seu discurso. Não haverá álibi camuflado, sutil, enganoso, capaz de lhe livrar da ira de Deus, caso ele viva uma vida desalinhada com o caráter de Deus. Eu preciso viver a vida a partir desses fundamentos. E em sexto lugar, o autor vai falar do fundamento da doutrina dos batismos. O que eu quero chamar a sua atenção é que todo cristão, segundo o autor aos Hebreus, ele deve
ter como fundamento primário da sua fé essa consciência desses valores: fé, arrependimento, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno e doutrina dos batismos. Você precisa entender que o autor não fala batismo no singular. O autor fala batismos no plural. Isso significa dizer que todo cristão, como o beabá da vida cristã, assim como a tabuada é o pressuposto básico da matemática para qualquer outra realidade dessa ciência, esses fundamentos devem servir como alicerce sólido para todo o meu anseio por Deus cresça a partir disso. E ele vai colocar exatamente sobre os batismos. A pergunta que eu faço a você é: qual é a atenção que você tem dado aos batismos? Qual é a atenção que você tem dado sobre a doutrina bíblica dos batismos? Por que ele fala batismos no plural? Bom, se nós abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo 3, nós teremos ali praticamente 3 claros batismos. João vai dizer: eu vos batizo com água. Então aqui você tem o primeiro tipo de batismo doutrinário da Bíblia, o batismo em águas. Todo cristão que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele deve se batizar como cumprimento do mandamento de Jesus. Esse batismo em águas fala de uma aliança que ele está fazendo com Jesus de jamais abandoná-lo. Todo cristão, ele precisa se batizar em águas, tendo ele a oportunidade de professar esta fé publicamente. Esse é o batismo em águas. Só que João continua dizendo: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João fala de 3 batismos. O primeiro batismo, o batismo em águas. O segundo batismo, o batismo com o Espírito Santo. E o terceiro batismo é o batismo com fogo. O batismo com fogo é o batismo de juízo. Se você olhar no contexto ali de Mateus capítulo 3, aquele batismo, aquele fogo ali, é o fogo do juízo que Cristo lançará sobre a terra ao longo da história e consumará no tempo do fim. Mas eu quero me deter no batismo com Espírito Santo. Segundo o autor aos Hebreus, todo cristão, ele precisa ter esse alicerce muito bem claro, definido e exercitado. E é verdade que existe uma onda, existe uma confrontação a esta fé no batismo com o Espírito Santo, nessas últimas décadas, onde que se fala que o batismo com o Espírito Santo é um acessório desnecessário para a vida cristã. Não, na verdade você precisa buscar o fruto do Espírito. Os dons é algo supérfluo, é algo que se pode conviver muito bem sem eles. E de repente você tem uma geração que vem a Cristo, mas que ignoram a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Existem pessoas que se acomodaram nos bancos das igrejas e veem que o batismo com o Espírito Santo é um adereço substituível para qualquer outra experiência. E existem pessoas que chegam até desdenhar de quem vive o exercício dessa dádiva de Deus. Agora veja, o que o texto está nos dizendo, o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 6, é que se eu ignorar a doutrina dos batismos,
plural, eu estou ignorando um fundamento, aonde que toda a estrutura construída precisa se apoiar nisso. Eu não posso ignorar elementos básicos que devem estruturar a minha chamada, a minha vocação. Eu não posso desejar coisas extraordinárias de Deus, sendo que o beabá, o básico, o primário, a alfabetização da minha fé em seguir a Jesus, pontos estão sendo ignorados. E essa noite eu venho considerar o que foi nos proposto, a falar a respeito o que é o batismo com o Espírito Santo. Que doutrina é essa bíblica do falar em línguas? É bíblico você buscar isso? Vale a pena buscar isso? Afinal, Deus tem isso para mim, Deus tem isso para nós, Deus tem isso para todos. Alguém me entende até aqui? Diga amém. Vamos para Atos capítulo 1. Eu preciso que você me acompanhe no texto bíblico, porque eu preciso ser bíblico em tudo, naquilo que eu falo, e eu preciso te justificar biblicamente aquilo que eu estarei afirmando doutrinariamente a partir desse momento. Atos capítulo 1. O batismo com o Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 5 do capítulo 1 de Atos, vai dizer assim, fica a sua Bíblia aberta que nós vamos ler outros textos. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Percebe que Jesus não menciona batismos com fogo. Ele só menciona batismo com o Espírito Santo. Quem vai batizar com o Espírito Santo será o Cristo. Não muito depois desses dias. Que dias são esses? No contexto imediato, nós sabemos que isso vai acontecer no dia do Pentecoste. Então, qual é a definição doutrinária sobre o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, subsequente à conversão, que reveste o cristão no cumprimento da sua missão, tendo o falar em línguas a sua evidência inicial. Vamos repetir comigo? É uma experiência sobrenatural, subsequente à conversão. Mais uma vez, é uma experiência sobrenatural, subsequente à conversão, que reveste o cristão no cumprimento da sua missão, tendo falar em línguas como a sua evidência inicial. Ok? Vamos lá, biblicamente. Por que o batismo com o Espírito Santo é considerado doutrinariamente como uma experiência sobrenatural subsequente à conversão? Porque, biblicamente, quem vai receber o batismo com o Espírito Santo são os discípulos. São os discípulos. Não é a multidão, não é a multidão. São aqueles que tiveram uma experiência de seguir a Jesus. O Pentecoste veio sobre aqueles que eram salvos. Então, o batismo com o Espírito Santo é alguns escritores chamam da segunda bênção, sendo a primeira a conversão. Então, é uma experiência sobrenatural, subsequente à conversão, que reveste o crente. Por que reveste o crente ou o cristão? Porque Jesus disse lá em Atos capítulo 24, 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder.
Atos 1:8 vai dizer: ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para o cristão, para o cumprimento da sua missão. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem um objetivo primário, claro, de conduzir esse cristão ao cumprimento da sua missão com muita autoridade e unção no mundo espiritual. Jesus vai dizer que os discípulos não deveriam ir para a missão, os discípulos não deveriam ir para as nações antes de viver essa experiência sobrenatural do batismo com o Espírito Santo. É aqui que os nossos pais extraíram a cultura ministerial de ordenar obreiros para o ministério apenas aqueles que sejam batizados no Espírito Santo. É baseado nesse contexto. Assim como Jesus não enviou ninguém sem o batismo com o Espírito Santo, a nossa tradição pentecostal assembleana utiliza esse mesmo princípio para ordenar obreiros para o ministério que vivam a experiência do batismo com o Espírito Santo. Embora que hoje existem várias exceções a respeito disso, mas esse é o padrão. Agora, por que na definição de batismo com o Espírito Santo termina tendo falar em línguas como a evidência inicial? E aqui você tem a grande discussão doutrinária entre pentecostais e reformados tradicionais. Porque alguém do lado de lá vai dizer que, primeiro, todo cristão, quando ele aceita Jesus, ele já é automaticamente batizado com o Espírito Santo. Alguém do lado de lá vai dizer o seguinte: em nenhum momento na Bíblia obriga que alguém, sendo batizado com o Espírito Santo, ele deve falar em línguas. Então, alguém do lado de lá vai rechaçar, vai reprovar a nossa visão pentecostal, que o batismo com o Espírito Santo é essa experiência sobrenatural, pós-conversão, para revestimento de todo cristão, para o cumprimento da missão, tendo o falar em línguas como a sua evidência inicial. Primeiro, precisamos justificar biblicamente por que nós cremos assim. Por que nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele precisa ser acompanhado com a evidência de línguas inicialmente? Primeiro, qual foi o fenômeno mais extraordinário que aconteceu no Pentecoste? Fala para mim. Qual foi o fenômeno mais extraordinário que aconteceu no Pentecoste? Me ajude. O fenômeno extraordinário do Pentecoste foi o falar em línguas de maneira sobrenatural. Percebe que Jesus disse que o que vai acontecer no Pentecoste, ele chamou isso de batismo com o Espírito Santo. E o fenômeno extraordinário desse evento sobrenatural, ele é acompanhado de o falar em línguas. Agora, veja comigo, por favor, eu faço questão de você ir comigo no texto, em Atos capítulo 10. Vamos lá, por favor? Atos capítulo 10. Versículo 44, Paulo está lá na casa de Cornélio. E ele começa então a pregar naquela casa. Versículo 44 do capítulo 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha o versículo 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Quando o Espírito veio sobre a casa de Cornélio, o autor destaca que eles passaram a falar em línguas. Agora, olha o capítulo 11. Pedro vai relatar esse episódio lá em Jerusalém. Olha como que Pedro relata o versículo 15 do capítulo 11. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós. Ao princípio, ele está se relatando ao Pentecoste. E lembrei-me do que dito o Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que Pedro está dizendo, que o que aconteceu na casa de Cornélio foi batismo com o Espírito Santo, como aconteceu no Pentecoste. E o fenômeno que Pedro destaca aqui, foi que eles falaram em línguas. Então, pela segunda vez, você tem o destaque do batismo com o Espírito Santo, tendo o falar em línguas como um fenômeno presente nessa experiência. Em terceiro lugar, Atos, capítulo 19. Vamos lá? Atos, capítulo 19. Paulo está em Éfeso. E Paulo, então, faz-lhe a pergunta se ele já conhecia o Espírito Santo, e ele falou que só conhecia o batismo de João. Então, Paulo, ousadamente, no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então você tem o episódio de Atos capítulo 2, você tem Atos capítulo 10, você tem Atos capítulo 19. E todas essas três experiências está estreitamente ligado à experiência do falar em línguas. Por essa razão que a doutrina pentecostal assembleiana defende que o batismo com o Espírito Santo, essa experiência sobrenatural pós-salvação, que reveste o cristão para o cumprimento da sua missão, precisa vir acompanhado com a evidência de falar em línguas inicialmente. Se alguém me apresentar alguma experiência em Atos dos Apóstolos de alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo sem a evidência em línguas, nós nos rendemos. Não, então nós estamos forçando uma interpretação, então nós estamos enxergando algo que não há. Mas apresente pelo menos uma experiência em que o texto fala de batismo com o Espírito Santo sem estar presente o fenômeno do falar em línguas. Por essa razão que nós cremos e defendemos. Essas pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo e que falaram em línguas uma única vez na vida, existe. Mas ela teve essa experiência como sinal que ela foi marcada por essa experiência. Biblicamente, nós não temos alguém que recebeu o batismo com o Espírito Santo e não falou em línguas. Biblicamente, nós não temos. A pessoa pode receber muita alegria no Espírito, ela pode viver uma experiência maravilhosa em Deus. Maravilhosa. Mas ela não experimentou essa experiência do falar em línguas. Isso não quer dizer que eu sou menos espiritual do que quem fala. Isso não quer dizer que eu sou menos santo de quem fala. Isso não quer dizer que
eu estarei limitado a Deus me usar. Não, não é nada disso. A verdade é que o batismo com o Espírito Santo, ele te leva a viver uma experiência diferente. Uma experiência profunda, que aqueles que nunca foram batizados poderão pregar, poderão ser usados em outras dinâmicas no Espírito, poderão ir. Como conheço muita gente talentosa, que Deus usa, mas essas pessoas nunca viverão aquilo que só essa experiência reserva. E quais são as particularidades dessa experiência do falar em línguas? Para isso, nós temos um capítulo inteiro, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, eu queria que você fosse lá comigo também, por favor, que Paulo ele vai estabelecer a doutrina a respeito do falar em línguas. Ele vai desdobrar essa experiência, ele vai nos significar com mais propriedade essa experiência do falar em línguas. E eu espero que aquilo que nós compartilharemos agora venha te entusiasmar. Porque existem muitos pensamentos equivocados a respeito do falar em línguas. Existem pessoas que acham que elas devem falar em línguas apenas na igreja. Elas devem falar em línguas apenas com o olho fechado. Elas devem falar em línguas apenas quando elas sentirem um arrepio. E esses pensamentos acabam bloqueando virtudes que Deus deseja destravar na vida daqueles que já são. Existem pessoas que já foram batizados com o Espírito Santo, mas que estão travadas. Existem pessoas, chegou para mim uma vez uma aluna lá no CTM e disse: pastor, após a nossa aula sobre o assunto, ela disse: pastor, várias noites eu acordo com muitas línguas, no sonho eu falo em línguas, e quando eu acordo, aquelas línguas estão na minha mente. E na hora do culto, na hora da adoração, aquelas línguas vêm. Mas eu ainda não recebi o batismo, pastor, eu tenho medo. Eu disse: não, você já foi batizada. Você já foi tocada pelo Espírito. Quando você estiver na sua adoração, toda vez no seu dia que essas línguas vierem, fale, verbalize, materialize aquilo que já está liberado sobre ti. E eu orei por ela naquela manhã. E na outra semana, ela veio regozijando em Deus, por ela ter rompido com aquela timidez. O Espírito já tinha movido ela, mas ela estava naquela timidez. Então existe muita ignorância a respeito do falar em línguas. E eu desejo biblicamente te convencer nessa noite, a você que já é batizado no Espírito, a você exercitar essa dinâmica no Espírito, e a você que ainda não viveu essa experiência, a você buscar com todas as suas forças por essa dádiva que está disponível para todos nós. A primeira coisa que eu desejo definir aqui, a partir de Paulo, em Coríntios capítulo 14, o que Paulo define como falar em línguas? Qual é a definição mais simples que nós podemos ter sobre o falar em línguas? É que falar em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração e adoração. Vamos dizer junto? Falar em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração e adoração. Vamos mais uma vez? 3, 2, 1. Falar em línguas. Vamos lá, né? Vamos lá? 3, 2, 1. Só os homens, só para saber que esses machos já sabem de tudo isso. Vamos lá, só os homens, vamos lá, 3, 2, 1.
Yes, as meninas, 3, 2, 1. Muito bem. As meninas aprenderam conosco, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Por que que essa definição ela é a mais simples e a mais clara? Olha o texto, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida ou em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Então percebe que Paulo está dizendo que quem fala em línguas é uma fala, é um diálogo com Deus. Com Deus. Com Deus. Se você vai lá no versículo 14, porque se eu orar em línguas, percebe que Paulo está linkando o falar em línguas com a oração. Então, falar em línguas é uma linguagem de oração e adoração ao Senhor. Por que que o falar em línguas, é algo precioso para nós? Porque é uma oração que eu estou orando a Deus de uma maneira sobrenatural. Por que que é uma maneira sobrenatural? Porque o texto vai dizer, olha o versículo 2 novamente. Porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha não fala aos homens senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Em espírito fala mistérios. Olha o versículo 14, deixa-me ler e interpretar esse versículo. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Diga comigo, orar em línguas é orar bem. Vocês já aprenderam em Romanos capítulo 8, que Paulo fala bem assim. Porque nós não sabemos como orar. Paulo fala sobre isso, que nós não sabemos como orar. E esse é o nosso grande dilema. Eu vou orar aqui, vou estar numa vigília, vou orar lá no meu secreto, no meu devocional, e a gente já passou por aquele dilema. E agora? Será que o que eu vou orar aqui agora, será que é isso que Deus quer? Será que eu vou orar à vontade de Deus? Quantos já viveu esse dilema aqui? Será que eu vou orar à vontade de Deus? Será que eu não vou orar uma coisa errada? Será que eu não vou pedir uma coisa indevida? Será que eu estou orando certo? Esse é o nosso dilema. Agora veja, o único lugar na Bíblia que nós recebemos a ministração, que nós oramos bem, é quando nós oramos em línguas. Quando você ora em línguas, o teu espírito ora bem. Sabe o que é orar bem aqui? Orar bem aqui é que quando você ora em línguas, não há possibilidade de você orar errado. Quem ora em línguas nunca perderá tempo em oração, pedindo algo que Deus não deseja, pedindo algo que Deus não quer. Nunca. Quem ora em línguas, o seu espírito ora bem. Paulo vai dizer que o nosso espírito fala de mistérios com Deus. Quem ora em línguas, chega um momento nesse diálogo, você não sabe o que você está falando, a sua razão não sabe o que você está falando, mas o seu espírito está comunicando realidades sobrenaturais com Deus, coisas que você nunca pediria na sua razão, coisas que você nunca pediria na sua racionalidade, mas quando você ora em línguas, o teu espírito entra numa dimensão de conexão com Deus, que você jamais alcançaria isso orando de uma outra maneira. Eu já vivi experiências assim. Eu já vivi a experiência de começar a orar em línguas. E como 99% das nossas orações, os começos delas sempre são começos frios. Frios.
Você começa orando aquela coisa, aquela guerra, será que eu começo, será que eu continuo ou não? E olha no relógio, parece que passou 5 horas, mas passou 5 minutos, aquele peso, mas você vai indo. Todos nós passamos por isso. E quantas vezes que eu comecei a orar em línguas, de maneira muito natural, de maneira muito normal, e eu falando em línguas, e orando em línguas, e passando-se alguns minutos, e vai, e de repente, eu senti como uma descarga sobre mim. Muda tudo, muda algo dentro de mim. Existe algo que o meu corpo sente, é como se eu recebesse uma descarga de uma energia sobrenatural. E quando eu vivo isso, eu sinto, algumas vezes, Deus me dá a interpretação das línguas que eu estou orando, às vezes não. Mas uma coisa eu sei, quando eu sinto essa mudança na ambiência que eu estou, eu tenho absoluta certeza que naquele momento, o meu espírito conectou com uma dimensão dos céus. E o meu corpo agora está sentindo essa atmosfera. Isso só é possível. Nessa estrada do falar em línguas. Eu não estou dizendo que você não tenha experiência com Deus na oração, não é isso? Mas o que eu quero te dizer biblicamente é que quando você ora em línguas, você acessa algo nos céus, você acessa algo em Deus que você jamais acessaria na sua racionalidade. Aí sabe o que os maldosos interpretam o versículo 14? Eles dizem assim, está vendo? Para que eu vou orar em línguas? Para que eu vou orar em línguas? Porque o texto diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, eu não entendo o que eu estou falando. Então, para que eu vou falar algo se eu não sei o que eu estou falando? Só que veja, não é essa a interpretação que nós devemos ter do texto. O que Paulo está nos dizendo é uma chave, é um segredo. Quando você fala em línguas, o que Paulo está dizendo é que a sua razão ela não é roubada. A sua sanidade não é comprometida. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou dirigindo o carro e eu começo a orar em línguas. Eu estou orando em línguas. Aí por eu estar orando em línguas, eu estou vendo o sinaleiro está no vermelho. Mas como é que eu estou orando em línguas? Eu não vejo que o vermelho é vermelho. Eu não sei se vermelho é para parar. Então eu acelero o carro. Não. O falar em línguas não me rouba a realidade do que está à minha volta. A minha razão, o meu entendimento permanece intacto. Então isso aqui é uma chave para mim. Eu posso falar em línguas trabalhando, trocando as mercadorias no mercado, dando troco no caixa. Eu posso estar falando em línguas, fazendo os concertos no meu trabalho. Eu posso estar falando em línguas, estudando para as minhas avaliações na faculdade. Eu posso estar orando em línguas na normalidade da vida, que a minha razão não será afetada com nenhuma distração. Então eu te dou um conselho. Ressignifica o seu tempo. Às vezes você está numa fila de mercado, você está numa fila de um atendimento, sei lá, de um banco. Por que não começar a orar em línguas ali? Ora línguas no seu pensamento, balbucia as línguas. Ao invés de você ficar ansioso porque está demorando uma fila, você fica ansioso porque você está no engarrafamento, exercita o teu espírito em línguas. E você verá o quanto que o seu espírito acessará mistérios em Deus. Em Deus. Não reduza o falar em línguas apenas no culto, quando você está na êxtase de um louvor, não. Leva isso para o seu dia a dia. Por que eu devo ser encorajado a falar em línguas no meu dia a dia?
Primeiro, porque eu oro bem, o meu espírito ora bem. Eu acesso o coração de Deus de maneira que nas minhas palavras racionais, talvez eu nunca chegaria. Mas olha o que o texto vai dizer no versículo 4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo. Por que você deve exercitar as línguas o máximo que você puder? Porque todas as vezes que você exercita esse batismo, essa dádiva das línguas, você está gerando forças em você. Pastor, eu tenho tanta dificuldade de vencer aquela tentação. Quando eu vejo, eu já falei. Quando eu vejo, eu já vi. Eu estou numa fraqueza. Experimente a mergulhar o teu espírito no falar em línguas, no orar em línguas. Pastor, eu tenho um problema de orar, porque eu lembro de todo mundo, eu lembro de todos os missionários do mundo, eu lembro de todos os amigos que eu conheço, e quando eu vejo, passou 30 minutos. E o que eu vou orar mais? Experimente a orar em línguas. E te prepare para você sentir forças inexplicáveis crescendo dentro de ti, na luta contra o pecado, na luta contra as tentações. Prepara-te para você sentir novos níveis emergindo na sua vida com Deus. Você será edificado. Você será edificado. Existem fraquezas que já poderiam ter sido o quê? Superadas. Existem fraquezas que já poderiam ter sido superadas se você estivesse crescendo na dinâmica, na ferramenta que Deus te deu. Na ferramenta que Deus te deu. Eu devo exercitar as línguas porque o meu espírito ora bem. Eu oro de uma maneira sobrenatural. Eu não tenho dúvidas, que muitas coisas que eu vivo hoje em Deus, eu não tenho dúvida que eu vivo respostas de orações que o meu espírito invocou a Deus. Ei, não tem como você orar com soberba quando você ora em línguas. Não tem como você orar com presunção, com orgulho. Eu não tenho dúvida que muitas respostas de orações que eu vivo hoje são orações que o meu espírito fez em mistérios com Deus. Eu não tenho dúvida disso. E você deve se permitir a viver isso. Há uma história, provavelmente você que tenha pesquisado sobre isso, já leu sobre isso, existe um testemunho muito famoso de um pregador americano que viveu uma experiência dessas, a qual, após um sonho, esse pregador, ele sente um chamado de Deus nesse sonho. E o sonho foi tão forte, de ele sentindo Deus chamando ele, que quando ele acorda, ele chama a esposa e diz assim: meu bem, você acredita que Deus está nos chamando para uma grande obra? Ele diz: eu acredito. E ele diz assim: você tem coragem de seguir eu nesse chamado, independente do conforto? Ela disse sim. E ele terminou de sonhar e ficou tão inflamado com aquele chamado sobrenatural de Deus, que ele vai no trabalho e pede as contas do trabalho. Se demite do trabalho, chega em casa e diz: meu bem, eu me demiti e agora nós vamos viver só para o reino. Nós vamos viver o chamado agora só para Deus. Só que esse camarada, ele não sabe o que ele iria fazer. As coisas não são bem assim. Eu estou chamado e agora eu abandonei meu trabalho e agora o que eu faço? E ele começa então agora a viver um dilema. Agora eu não tenho um trabalho, e o que eu vou fazer?
Porque para eu ser um evangelista para cruzadas, eu preciso de igrejas que me apoiam, que me conhecem. Ninguém me conhece. E agora ele entra no dilema, e eu vou ficar em casa agora como um vadio, como um vagabundo, sem trabalhar? E então ele toma uma decisão. Bom, eu trabalhava 8 horas por dia, então eu vou orar 8 horas por dia. E Deus vai entender que eu não estou um vagabundo, não estou sendo um vadio, aquilo que eu dedicaria ao trabalho, eu estou me dedicando a orar a Ele. E ele então, ele pede permissão para um amigo dele, pastor de uma igreja muito tradicional, que havia perto da casa dele, para ele ter um cômodo lá, um quarto, no porão daquela igreja, onde que ele passava 8 horas por dia, orando. Ele fala que no primeiro dia, quando ele vai orar, ele lembrou de todos os amigos, ele lembrou de todas as pessoas que ele tinha conhecido na história dele, ele lembrou de todos os missionários que ele já ouviu falar do mundo, e não deu 1 hora. Ele já tinha orado por todo mundo. E agora, o que eu vou fazer nessas próximas 7 horas? E ele começou a dizer, eu vou começar a orar em línguas. E ele começava a orar em línguas, todos os dias. 8 horas por dia, orando em línguas. As pessoas perguntavam para ele, aí, o que você está sentindo? Ele disse, não estou sentindo nada. Eu estou sentindo boca seca e língua cansada. E ele orava, todos os dias, 8 horas por dia, em línguas. Passado 3, 4 meses, não me lembro muito bem o testemunho, vinha um pregador muito famoso naquela igreja, naquela congregação, e era tarde, ele iria pregar numa outra cidade, e ele passaria a tarde ali para dar um sermão, e o pastor estava catando todo mundo, disponível à tarde, para dar um pouco mais de coro ali naquela igreja, e o pastor disse assim, olha, você não pode participar do nosso culto? E ele agradeceu, afinal, orar todo dia 8 horas, haja empenho. E ele então foi participar do culto, um culto ultra tradicional. Quando chega o pastor com seu sermão escrito e lendo pausadamente, frase por frase, imagina um camarada ultra pentecostal diante disso. E ele senta então no primeiro banco, e quando o pastor começa a pregar, ele tem uma visão. E a visão que ele tem, ele viu um raio-x na frente dele. E quando ele vê claramente esse raio-x, ele identifica que aquele raio-x dizia respeito a uma parte do fêmur. E naquele raio-x vem as informações na mente dele que havia um fêmur que era menor do que o outro, tantos centímetros. E ele fica impressionado com aquilo, porque ele nunca tinha vivido aquilo. E quando ele olha do lado, tinha uma mulher com muletas. E então ele sente uma intuição de perguntar para ela, você tem algum problema no seu fêmur? Ela disse sim. Ela disse assim, você tem um fêmur menor do que o outro, e todas as características que ele tinha visto na visão do raio-x, bateu na mulher. E ele disse assim, eu posso orar por você? Aquela mulher vai dizer, pode, só que quando ela disse que pode, na cabeça de um tradicional, é que quando você chegar em casa, quando você for orar para dormir, você iria lembrar do nome dela. Quando ela disse pode, ele se levanta imediatamente, coloca a mão sobre a cabeça dela e começa a berrar, seja curada em nome de Jesus. E quando ele ministra sobre a vida dela, o pregador tenta interromper, encaminhou um diácono para controlar ele, só que quando o diácono chega, a mulher já estava pulando completamente sarada. E ela começa a correr no culto, sem as amuletos, começou a correr, e de repente ela para no púlpito e diz assim, se Jesus curou eu, Jesus pode curar você também, e Ele vai orar por você. E todos os enfermos que estavam ali naquela tarde, foi ali à frente, e aquele pastor ora e todos eles são curados. E a partir daquele momento, ele começa a ter um ministério que vai viajar o mundo com cruzadas de muitos milagres terrivelmente extraordinário que ele vai ter no seu ministério. E quando ele estava voltando para casa em pranto, sem ter explicação por aquela experiência, o Espírito testificou a ele
que ao longo daqueles meses, quando ele estava orando em línguas, o espírito deles havia acessado um nível no ser de Deus, que estava lhe possibilitando a viver aquela experiência que iria acompanhar ele enquanto que ele vivesse. Existe reservas sobrenaturais para aqueles que vivem em fé nessa dádiva que Deus tem preparado para você. Talvez existe tantas inquietações no seu coração. Talvez existe tantas incertezas em você. Por que você não experimenta a dar um salto nessa dádiva que Deus já te deu? Experimenta se exercitar na oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, o seu espírito ora bem, fala com Deus, fala de mistérios com Deus. Só Deus entende. É por isso que nós pentecostais não acreditamos que o nosso falar em línguas seja exclusivamente o falar de um outro idioma, de algum outro povo da terra. Embora que existem momentos que Deus pode fazer isso, como Ele fez no Pentecoste. Deus pode usar você em línguas no outro idioma, Deus pode fazer isso. Mas quando Paulo diz que quando alguém fala em línguas, ore para que alguém interprete, percebe que isso não é uma linguagem humana. Porque se fosse humana, chama um poliglota. É uma coisa sobrenatural. É uma coisa sobrenatural. O falar em línguas conecta o teu espírito numa dimensão sobrenatural. O falar em línguas, o orar em línguas, te leva a uma edificação pessoal, de chamada, de propósito, de convicções, de certezas, de ânimo, de entusiasmo. O falar em línguas, biblicamente, te leva a uma dimensão de adoração sobrenatural. Você já viveu aquele momento assim, em que você está na alegria do Espírito e você começa a elogiar Deus, você fala, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és criador, e você vai pegando adjetivos e pregando a Deus, mas chega uma hora que acabam as palavras. E nesse momento, quando você começa a falar em línguas espirituais, é como se você encontrasse agora uma sensação que eu estou falando o que eu queria falar. É como se agora você transbordasse em adoração sobrenatural em Deus. O texto vai dizer que quando os apóstolos receberam o batismo no Pentecoste, a Bíblia diz que eles magnificavam a Deus. Existe um nível de adoração que o falar em línguas te conduz, que você na sua racionalidade talvez nunca chegaria lá. Falar em línguas tem a ver com o meu espírito orar bem, tem a ver com eu edificar a mim mesmo, tem a ver de eu adorar sobrenaturalmente, e tem a ver com eu ser revestido para a missão. Eu tenho uma missão como filho, eu tenho uma missão como pai, como esposo, eu tenho uma missão como líder, eu tenho uma missão como pastor, eu tenho uma missão como homem, e eu preciso de forças para os enfrentamentos da minha chamada. Você tem um propósito, você tem uma vocação, e talvez você está vivendo páreos, você está vivendo resistências, e você está se acuando, você está se intimidando, você está se apequenando. Não. Revista-se do poder que está disponível a você. Navegue neste sobrenatural e viva a empolgação da sua chamada. Viva o encanto da sua vocação. Viva, 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 viva. E eu termino dizendo, alguém vai dizer, mas Paulo diz que para eu falar em línguas alguém precisa interpretar. Veja bem, quando Paulo fala que quem fala em línguas precisa ter intérprete, o que estava acontecendo na igreja de Corintos? As pessoas vinham, pegavam a oportunidade, e sabe o que elas falavam? Só em línguas.
Imagina se o pastor Gessé diz: Aguiar, vai pregar lá para mim. E eu cheguei aqui e eu já estou falando uns 10 minutos, acho que eu estou falando, né? E eu pego o microfone e eu só falo em línguas. Só em línguas. Vocês vão entender alguma coisa? Vocês vão sair daqui edificados? Não. Então Paulo reprova o falar em línguas em público no sentido de transmitir uma mensagem à igreja. Não faz sentido eu pegar o microfone e dizer: eu tenho uma mensagem para a igreja e só falar em línguas. Para isso eu preciso de uma interpretação, para que todos entendam e sejam edificados coletivamente. Agora, na minha pessoalidade, eu estou orando, eu estou em adoração durante o culto. Durante o culto você fala glória a Deus, você fala aleluia, você fala eu te amo, você está adorando. Uau! Você pode falar em línguas nessa adoração, porque afinal quem fala em línguas magnifica a Deus. Então você pode falar. Às vezes eu estou pregando, talvez você está pregando, talvez você está cantando, e em algum momento você entra numa êxtase do seu espírito, e você fala em mistério. Não tem nenhum pecado nisso, porque eu estou adorando, assim como a igreja está adorando no banco, é apenas uma expressão de adoração. Então, não se proíba a falar em línguas, fale. Paulo vai dizer: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo conhecia as chaves sobrenaturais que esta dádiva dispõe àqueles que crêem, segundo as Escrituras. Eu termino dizendo: é para todos. O falar em línguas é para todos. Você ouvirá alguém dizendo: não é para todos, porque eu conheço alguém que buscou e não recebeu. Então eu venho nesta noite te certificar biblicamente: o falar em línguas é para todo cristão. É para todo cristão. É para todo cristão. Jesus que vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Não é aos pastores, não é a alguns, não são muitos, é a todos os que creem. Se creem em mim, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Falarão em novas línguas. Percebe que o falar em novas línguas está conectado com a grande comissão. O mesmo contexto de Atos capítulo 1. O mesmo contexto de Lucas capítulo 24. Falaram em novas línguas aqueles que creem. Quando Pedro pega a palavra lá no Pentecoste, olha a palavra que Pedro vai liberar. No versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você é chamado por Deus. Cristo chegou até você. Então essa promessa se aplica a você. E então você me pergunta: pastor, então por que eu conheço alguém, ou que eu busquei, eu fui lá na frente após um congresso, ou eu orei durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e eu não recebi? Então quer dizer que Deus não quer me batizar? A pergunta que eu faço é: Deus mandou você parar de buscar? Quem disse que você deveria parar? Quem disse? A Bíblia diz para nós buscarmos os dons, e a Bíblia diz: buscais com zelo. A palavra zelo ali significa com a alma fervendo, com entusiasmo, com vigor. Quem mandou você parar? Eu conheço a história de pessoas que oraram 1, 2, 5, 10 anos, mas receberam. O problema é que eles vieram à frente após uma vigília, um encontro, pequenos grupos, um recebeu uma, não recebeu duas. Deus não quer me batizar. E ele desistiu. E ele está se privando da oportunidade de viver coisas sobrenaturais com Deus. Está disponível para todos nós. Todos vão receber? Claro que não. Mas não vão receber não é porque não é para eles, porque desistem.
porque não querem. Eu estou bem assim, não faz falta para mim. Mas estão disponíveis para todos nós. Eu termino dizendo a você, jovem, moça, moço, que nós vivemos em tempos de grandes ataques, onde que diz que os dons cessaram no dia dos apóstolos, nos dias dos apóstolos, que isso não é para hoje. Você faz parte de uma igreja de doutrina pentecostal. Percebe que tudo o que eu vos disse aqui, eu li nas Escrituras. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha 13 para 14 anos. O Alejandro recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele tinha 8 anos de idade. A Alessaquelta disse que já foi batizada, eu ainda não ouvi ela. Mas ela disse, pai, eu já fui e eu já falei. Ela tinha 7 anos de idade. A Eline, eu acho engraçado demais como que Deus trabalha. A Eline estava em casa um domingo à tarde. E o pai dela disse, vai lá chamar sua mãe. Estava tendo um evento na igreja. E a Eline foi lá chamar a mãe. Descalço, sabe, do jeito que estava brincando no quintal, cabelo fuar. E foi chamar a mãe. Quando ela chegou, a igreja estava cheia e estava tendo aquele barulhão lá. E ela foi costurando o povo para achar a mãe dela, que estava em algum lugar no banco da frente. E quando ela vai se aproximando, ela está no meio. Quando ela está no meio, o pastor colocou a mão na cabeça dela. Quando colocou na mão, acabou, explodiu. Ela recebeu imediatamente. Pastor, eu não vou buscar o batismo porque eu não quero me descontrolar. Eu não quero sair pulando para tudo quanto é lado, revirando banco de cabeça para baixo. Não, eu quero ficar na minha. Não, gente, não. Não cria fantasias. Você tem a sua personalidade. Não cria freios daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Se você vive numa igreja de doutrina pentecostal que crê na atualização, na atualidade dos dons, permita-se a buscar isso. Os dons são capacidades sobrenaturais disponíveis para a igreja, para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito. Você imagina o que você pode fazer na dimensão dos dons do Espírito Santo? Você imagina você cumprimentar alguém, e quando você cumprimenta alguém, Deus te dá uma visão como está o coração dela. Deus conta para você o que está passando nos pensamentos dessa pessoa, esses pensamentos de morte. Você imagina você cumprimentar alguém, você orar por alguém, Deus te dá a visão do câncer que estava ali no útero, que estava na mama, e você liberar uma palavra e isso desaparecer. Você imagina o impacto disso na vida das pessoas. Você imagina você encontrar a pessoa pela primeira vez e Deus te dá o nome dessa pessoa para revelar a infância, para revelar um trauma e liberar uma cura. Como um amigo meu estava pregando e Deus deu uma visão de um carro encapotando, e quando o carro termina de capotar, sai do carro o pastor da igreja. Ele estava ali pela primeira vez. E Deus liberou para ele a revelação. 5 anos antes, aquele pastor sofreu um acidente, a filha dele de 5 anos havia morrido, e ele carregava uma culpa que ele havia matado a própria filha, e naquela visão, Deus liberou para o coração daquele pai uma cura, e ele foi sarado daquela dor. Você imagina o que pode acontecer lá na escola, lá na faculdade, no seu meio de trabalho, quando você se move na autoridade dos dons. Não perca essa oportunidade. Busca isso em Deus. Está disponível para todos nós.